Durante muito tempo, o antavírus parecia uma ameaça distante, um daqueles nomes que apareciam em documentários médicos ligados a casos raros e regiões isoladas. Mas em 2026, um acontecimento trouxe esse vírus de volta para o centro das atenções internacionais. Um navio de cruzeiro ficou isolado próximo às Ilhas Canárias, após passageiros desenvolverem sintomas graves associados à variante Andes do antavírus. Pessoas foram colocadas em quarentena. Equipes de biossegurança foram mobilizadas. Passageiros precisaram ser evacuados sob protocolos rígidos. E imagens do navio ancorado no oceano rapidamente começaram a circular pelo mundo. Para muita gente, aquilo parecia o início de outro cenário de pandemia. Mas o mais assustador era perceber que poucas pessoas realmente entendiam o que era o antavírus. Porque, diferente de doenças altamente conhecidas, o antavírus carrega um medo muito mais silencioso. Ele não depende de multidões, não chama a atenção imediatamente. E em muitos casos, tudo começa de forma simples: poeira acumulada, locais fechados e partículas invisíveis no ar. Caso você esteja curioso sobre o que seria esse vírus, o antavírus não é apenas um vírus específico, mas um grupo de vírus transmitidos principalmente por roedores infectados. O contato pode acontecer através da urina, saliva ou fezes desses animais. Porém, existe um detalhe que torna tudo ainda mais inquietante. Muitas vezes, a infecção acontece apenas pela inalação de partículas contaminadas suspensas no ar. Isso significa que uma pessoa pode entrar em um galpão abandonado, levantar poeira acumulada e ser infectada sem sequer perceber. E justamente por isso o vírus causa tanto desconforto psicológico, porque a ameaça é invisível, você não vê o momento da infecção, não percebe o perigo imediatamente, e os sintomas iniciais parecem comuns demais para gerar preocupação. O recente caso do navio de cruzeiro próximo às Ilhas Canárias aumentou drasticamente o interesse mundial sobre o antavírus. O navio havia passado pela região da Patagônia e pelo extremo sul da Argentina, áreas conhecidas por registrarem casos da variante Andes. Pouco tempo depois, passageiros começaram a apresentar sintomas respiratórios graves. Autoridades sanitárias iniciaram protocolos de emergência e o navio acabou ficando isolado enquanto equipes médicas avaliavam a situação. O que transformou o caso em algo tão assustador foi justamente a suspeita envolvendo a variante Andes, uma das poucas variantes associadas a raros casos de transmissão entre humanos. Isso fez autoridades internacionais recomendarem quarentenas longas para parte dos passageiros. Alguns precisaram ser retirados do navio em operações extremamente controladas, utilizando equipamentos de proteção e protocolos semelhantes aos vistos durante a Covid-19. Imagens de passageiros isolados, equipes usando proteção biológica e um navio parado no oceano foram suficientes para reacender memórias muito recentes na população mundial. E junto com o medo, vieram as teorias. Parte do terror causado pelo antavírus vem da forma como ele age. Tudo começa parecendo algo relativamente simples: febre, dores musculares, fadiga, calafrios. Muitas vítimas acreditam estar apenas gripadas, mas então ocorre a fase crítica. O vírus começa a afetar severamente os pulmões. Vasos sanguíneos passam a permitir vazamento de líquido para a região pulmonar, dificultando drasticamente a respiração. Pacientes descrevem a sensação como tentar respirar com os pulmões parcialmente preenchidos por água. E o mais assustador é a velocidade. Em alguns casos, a piora acontece em menos de 24 horas. Durante décadas, o antavírus foi tratado principalmente como uma doença transmitida por roedores, mas a variante Andes mudou parte dessa percepção. Casos registrados na América do Sul levantaram suspeitas de transmissão entre pessoas em situações específicas. Embora raros, esses casos foram suficientes para gerar preocupação em comunidades científicas, porque isso mudava completamente a narrativa. Se uma variante possui potencial de transmissão humana, mesmo que limitado, o risco percebido aumenta imediatamente. E foi exatamente isso que transformou o caso do cruzeiro em algo tão comentado mundialmente. Existe algo particularmente perturbador em doenças como o antavírus. O perigo não faz barulho, não possui cheiro, não possui aparência visível. Ele pode estar escondido em partículas invisíveis suspensas no ar. Isso cria um medo psicológico extremamente poderoso, porque ameaças invisíveis geram sensação constante de vulnerabilidade. Uma simples cabana fechada passa a parecer perigosa. Um depósito abandonado deixa de ser apenas um local antigo. E atividades simples começam a carregar uma sensação silenciosa de risco. Talvez seja exatamente isso que torna o antavírus tão assustador. Ele transforma ambientes comuns em possíveis ameaças. Como acontece com quase toda doença cercada por medo coletivo, o antavírus também se tornou alvo de teorias. Algumas pessoas acreditam que surtos recentes podem envolver mutações pouco divulgadas. Outras suspeitam que governos e instituições escondam parte das informações para evitar pânico. O caso do cruzeiro intensificou ainda mais essas discussões. O uso de quarentenas rigorosas e protocolos internacionais fez muitas pessoas questionarem se o risco real seria maior do que o divulgado oficialmente. É importante dizer que não existem provas concretas de conspirações envolvendo antavírus, mas em momentos de medo coletivo, dúvidas se espalham rapidamente. E quando imagens de isolamento começam a circular na internet, a imaginação humana faz o resto.
Diversos sobreviventes descrevem experiências extremamente traumáticas. Alguns contam que os sintomas começaram após limparem galpões antigos ou entrarem em cabanas fechadas há meses. Outros afirmam que jamais imaginaram correr perigo porque não chegaram sequer a ver ratos no ambiente. E talvez esse seja um dos detalhes mais perigosos. A ameaça não precisa ser visível para existir. Médicos relataram casos de pacientes jovens e saudáveis entrando em estado crítico em questão de dias. Isso ajudou a construir a reputação assustadora do vírus ao longo dos anos. Depois da Covid-19, o mundo passou a enxergar surtos virais de forma completamente diferente. Qualquer notícia envolvendo quarentenas, isolamento ou transmissão respiratória imediatamente desperta a atenção global. O antavírus acabou entrando novamente nesse cenário justamente por representar uma ameaça silenciosa e parcialmente desconhecida. Ele não está causando uma pandemia mundial, mas representa algo muito maior, a percepção de que ainda existem ameaças biológicas que entendemos apenas parcialmente. E talvez isso seja o suficiente para causar medo. Talvez o mais assustador sobre o antavírus não seja apenas sua taxa de mortalidade ou seus sintomas severos, mas o que ele representa. Um lembrete de que o perigo nem sempre é visível, nem sempre faz barulho, e nem sempre dá sinais claros antes de atacar. Em um mundo onde acreditamos controlar quase tudo através da tecnologia e da ciência, vírus como esse mostram que ainda existem ameaças silenciosas circulando ao nosso redor. E talvez o verdadeiro desconforto venha exatamente dessa ideia, a sensação de perceber que algumas coisas continuam fora do nosso controle. Ficamos por aqui, espero que tenham gostado do vídeo, galera. Fiquem à vontade para sugerir temas nos comentários e até a próxima.